gente, eu sou a Luni e sejam bem-vindos ao 11º episódio de resenhas do Chuan 2021 e Youth With You Season 3. E essa semana talvez vocês tenham notado que rolou um atraso de episódios, uma mudança aí de cronograma, que também rolou vários blurs assim nos episódios, talvez vocês estejam confusos, então eu vou explicar mais ou menos por cima, assim, o que aconteceu. Bom, há algum tempo atrás, se eu não me engano, pelo que eu li nas notícias, a Nike meio que acusou, assim, por cima, a China de estar usando mão de obra escrava para a produção de algodão que eles exportam para essas marcas de roupa. E aí, naquela época, morreu o assunto, só que agora, essa última semana, os Estados Unidos, o Reino Unido, acho que a Austrália e alguns outros países se reuniram para trazer essa história à tona de novo e acusaram realmente a China de estar usando mão de obra escrava. E eles não têm, pelo que eu vi, não tem prova nenhuma, foi tipo uma acusação que eles jogaram. E aí a China ficou muito pistola, disse à China que eles não estão usando mão de obra escrava e que boa parte dessas produções de algodão são feitas por máquinas e não sei o quê. E aí a China inteira pistolou e resolveu boicotar essas marcas no país. Então marcas como Nike, Adidas, Puma, H&M, todas essas marcas foram totalmente barradas da China, então artistas até muito grandes como o Jackson, o Lay, que a gente conhece, todos eles cancelaram seus contratos com essas marcas, incluindo os programas do Chuan e o Youth With You. Então, por isso que eles adiaram, né? O Youth With You foi adiado, então o Youth With You, o episódio de quinta saiu sábado e o de sábado domingo, e o Chuan foi dividido em duas partes, entre sábado e domingo, justamente para dar tempo da edição poder colocar um blur em todas as marcas que os meninos usam. Inclusive, tipo, eles tinham patrocínio, então todas as roupas dos meninos, tênis, tudo era dessas marcas. E eles tiveram que colocar um blur pra não aparecer o nome. E aí foi mais ou menos essa treta toda que rolou, por isso que mudaram todos os dias e horários e tudo mais essa semana. Mas bora pra resenha, que é o que interessa. E vamos começar, como sempre, com o Youth With You. Indo direto ao ponto, a Pidi começou explicando pros meninos que a votação foi zerada. Então, pro próximo ranking, né, pra próxima eliminação, vão valer os votos a partir dessa semana pra frente. Então, a Pidi tava falando pros meninos que é uma chance pra eles meio que recomeçarem, que agora todos eles têm as mesmas chances novamente, e que eles têm que se esforçar pra conquistar os votos. E aí, explicando a dinâmica dessa semana, a gente vai ter a Team Battle, que são dois times apresentando a mesma música. Então eles competem entre eles para ver quem apresenta melhor essa música. Então o time mais votado ganha. E aí dessa vez também os meninos estão divididos em funções. Então eles também batalham com o menino do outro grupo na mesma função. Então main dancer, main vocal, lead dancer, esse tipo de coisa. Então para essa batalha era muito importante que os meninos pensassem na formação do grupo, já pensando nessas funções para eles terem um de cada. Então eles teriam obrigatoriamente que ter um main rapper, um lead vocal, um lead blá blá blá, entendeu? E aí, começando com a escolha da música, então a Pidi mostrou para os meninos as 6 opções de músicas que eles têm, que são muito, muito boas. Eu vou deixar aqui para vocês agora. Inclusive, se eu estivesse no lugar deles, eu não saberia o que escolher, eu ia ficar muito confusa. Porque, gente, muita música boa. OK do Jackson, Stop Sugar, mano, aquela música, aquele R&Bzinho, nossa, muito bom. E ainda Cinderella do CN Blue, nossa, meu, eu não ia saber escolher mesmo. E aí, pros meninos, como que rolou essa escolha da música, né? Aconteceu por ranking, então o primeiro lugar do ranking, que era o Tony, ia ser o primeiro de todos a poder escolher a música. E o último lugar, que era o Jason Kay, ele ia ser o último de todos a poder escolher. E aí eles tinham 6 salas, cada sala representando uma das músicas, e cada sala teria 2 times, o time A e o time B. E aí os 2 primeiros meninos que entrassem na sala seriam automaticamente os 2 capitães de cada um dos times. Então, por exemplo, o Tony, ele era o número 1 de todos. Então, qualquer sala que ele entrasse, ele automaticamente seria o capitão da música que ele escolhesse. E aí, para os outros meninos, como que funcionava? Eles não poderiam eles mesmos irem lá e escolherem a música que eles queriam. Eles tinham que ser escolhidos pelos capitães. Então, digamos que eu sou a número 15, e aí eu chego lá, chegou minha vez de escolher. Eu levanto, e aí a produção falava, olha, agora a trainee número 15, a Luni, quem quer ela no time? E aí os meninos iam lá e levantavam a mão, sei lá, tipo, digamos que o Tony e o Lian San levantassem a mão. Aí eu poderia escolher entre ir pro time, né, ou de um ou de outro, que levantou a mão pra mim,
Ou se ainda tivesse alguma sala vaga, eu poderia entrar e ser a capitã do tal time que ainda estivesse vago. Mas a partir do momento que todos os times tinham seus capitães, então os meninos não tinham mais essa escolha, eles só poderiam esperar que algum dos capitães levantasse a mão falando sim, quero você no meu time. E aí eles iriam ou pra esse time, ou se mais de um time levantasse a mão, eles escolheriam. E se ninguém levantasse a mão, tipo o que aconteceu com o Icaly, eu fiquei com muita dó. Ninguém levantou a mão pro Icaly, então ele teria que sentar e esperar até todo mundo decidir, e aí ele seria realocado pra alguma das músicas. Foi assim que aconteceu. E aí, pelo que eu entendi, cada capitão tinha 9 convites. Eles falaram disso por cima, mas eu acho que é isso. Então, cada time são 5 meninos. Tirando o capitão, ele tinha 4 meninos que ele deveria chamar pra entrar pro time dele. Só que, entre todos os meninos, eles só podiam chamar 9. Foi isso que eu entendi. Então, tiveram vários meninos que, uma vez ou outra, eles não levantavam a mão, porque eles não queriam meio que perder a chance, sabe? Então eles ficavam, sei lá, ai, o Catinho não vai querer vir pra minha música, eu acho que ele não gosta desse estilo, então eu não vou levantar a mão. E aí aconteceu meio que isso com o Rimiko. O Rimiko era o capitão do time dele, mas ele achou que vários trainees não queriam a música dele. Então muitos trainees muito bons que queriam ir pra música dele, ele não levantou a mão. E aí no final de toda a dinâmica foi muito engraçado. Os meninos chegando no Rimiko e falando, caramba, por que você não levantou a mão pra mim? Eu queria ir pro seu time. E tipo, teria sido um time incrível se ele tivesse levantado a mão. Mas ele não levantou, porque ele achou que os meninos não queriam. Então foi bem legal tudo isso da dinâmica. Mas enfim, ainda explicando como que vai funcionar a batalha em si, quando os dois times batalharem, o time que for mais votado ganha. E cada um desses meninos do time vencedor ganham 30 mil pontos a mais no ranking de votação. E o time que for mais votado dentre todos os 12, esse time vai ganhar 50 mil pontos cada um dos meninos. Então é muito importante, vocês lembram que eu já expliquei a importância desses pontos. Então, nossa, os meninos estão assim, com sangue nos olhos pra ganhar, porque são, tipo, 80 mil pontos possíveis pra fazer. E o que eu achei legal da dinâmica dessa temporada é que os meninos podiam ver quem tava em cada música, porque nas outras temporadas, quando tinha esse momento de Team Battle, os meninos entravam nas salas totalmente assim, sem saber quem tava dentro da sala, eles iam só pela música. E dessa vez, como eles tinham que ser convidados pelos capitães, então eles tinham câmeras e eles podiam ver quem tava em cada música. Então, às vezes eles podiam ver o menino que levantou a mão pra eles e falar, esse time não é tão bom, então eu vou pra aquele outro ali que também levantou a mão pra mim, mas eu tô vendo que o time é melhor. Então eu achei muito legal isso deles terem as câmeras. Mas enfim, aí o programa deu bastante tempo de screen time pra toda essa dinâmica que rolou, os meninos escolhendo a música, alguns meninos muito frustrados que ninguém entrava pro time deles, outros com o time lá dos sonhos, que todo mundo que eles queriam entrava. Então foi mostrando mais ou menos essa dinâmica. E no final, alguns meninos, infelizmente, sobraram, tipo o Icaly, que eu não entendi nada. Inclusive, quando falaram que o Icaly não tinha sido escolhido, todo mundo ficou chocado e falou, putz, eu devia ter escolhido ele. Porque eles não escolheram achando que os outros teriam escolhido. Enfim, entendeu? Foi um rolo. Mas aí, no final, alguns meninos sobraram e esses que sobraram foram realocados para as músicas que ainda tinham espaço. E aí, no final, os times escolhidos foram esses. E aí, como eu disse pra vocês, no final da dinâmica rolou altas DRs dos meninos, tipo, por que você não me chamou, não sei o quê. Aí foi engraçado, eles basicamente chorando pelo leite derramado, porque já não tinha mais o que fazer, mas eles estavam lá discutindo, assim, né, tipo, por que você não me chamou e blá blá blá. E aí, depois disso, os meninos se dividiram entre os seus times e foram finalmente escolher o center e o líder. Aí também ficou um tempo, né, de screen time nisso, mas eu também não vou ficar me estendendo. E aí o programa já foi pro dia da apresentação, amém. E aí, como eu disse pra vocês, são 12 times divididos em 6 músicas. E a plateia só pode votar em um trainee por battle. Então, quer dizer, 2 times vão se apresentar com a mesma música e no final você só pode escolher um menino dos 2 times pra votar. Então tem que ser bem o seu favorito, bem aquele menino que se destacou muito. Então é uma votação bem pesada, porque primeiro que podem ter meninos sem voto nenhum, né, 0 votos. E segundo que pode ter, às vezes, até um time com pouquíssimos votos e o outro com muitos votos, né? Pode ser bem discrepante essa diferença. Sem contar que são 400 votos possíveis, pelo que eu vi na edição que eles escreveram.
Então, era muita gente na plateia. Lembrando, claro, né, que a gente tá vendo esse programa com plateia e tudo mais, a situação do Covid tá muito diferente da Ásia comparada com a situação no Brasil. Então, pra vocês que ficam com essa dúvida, apesar delas estarem usando aquela máscara bem chula, inclusive, aquela máscara transparente que elas usam, mas, de qualquer forma, a situação tá bem diferente do que é do Brasil, então eles já podem fazer esse tipo de evento com plateia ao vivo. E aí a primeira battle foi entre os times de History. Sim, History do EXO. Gente, eu disse pra vocês que as músicas eram todas muito boas. Então eu também adoraria dançar History do EXO. Gente, era só música boa, de verdade. E aí, começando com o time A, logo no começo eles tiveram um screen time bem engraçado, eles fazendo palhaçada, quando eles escolheram center e líder e tal. E o Didi ganhou muito screen time falando as groselhas lá que ele fala, eu adoro. Mas enfim, comparado com o time B, o time A era muito mais devagar, eles estavam claramente na desvantagem, né? Infelizmente, dava pra ver que era um time bem mais devagar, na questão de dança principalmente. E aí, pra piorar, o center deles, que era o main dancer, né, o main tudo, que era o Ihan, ele tava sempre muito ocupado com as outras gravações que a IT dava pra ele. Então, daqueles conteúdos extras, né, que a gente tem no VIP e tudo mais, o Ihan tava sempre tendo que sair pra ir pra essas gravações. Então, os outros meninos acabavam ficando sozinhos, tendo que se virar. Claro que eles tinham um ótimo líder, que era o Bugfish, e ele dança muito bem, então ele tava ajudando os meninos. Mas mesmo assim, até pra ele tava um pouco difícil. E sem o Ihan tava pior ainda. E aí toda vez que o Ihan voltava, o próprio Ihan tava, tipo, muito perdido e muito confuso, porque ele perdia as aulas. E aí ele tinha que aprender a música depois dos meninos e correr atrás do prejuízo. E aí eu particularmente fico um pouco brava, porque isso é culpa da própria ITI, de colocar tanta coisa pro menino fazer, sendo que ao mesmo tempo ele ainda tem que se preparar pra música da apresentação. Claro que isso, querendo ou não, é a vida normal de um idol, eles têm muita coisa pra fazer ao mesmo tempo, mas como é uma competição, eu acho que eles podiam pegar um pouco mais leve, sabe? Eles podiam rever o tempo que eles colocam cada menino em cada coisa, né? Ou onde colocar cada menino, pra gravação não atrapalhar os ensaios, né? Mas enfim, de qualquer forma, vocês conhecem o Ihan, ele é super dedicado, então toda vez que ele voltava das gravações, ele ia ensaiar e ele se dedicou muito, correu atrás do prejuízo. E como ele é um trainee muito bom, ele acabou aprendendo rápido, sim, mas infelizmente a gente tava ficando muito cansado, dava pra ver na carinha dele que ele tava exausto. Sempre que ele podia, ele deitava e dava uma descansada, porque, tipo, ele tava muito exausto mesmo, mas ao mesmo tempo ele é super teimoso, então ele não ia descansar, tipo, no quarto, ele não ia voltar e dormir umas horas, tipo, ele deitava um pouco na sala, descansava e voltava a dançar. Então, os outros meninos do time começaram a ficar bem preocupados com ele, até que o Bugfish, né, como eu disse pra vocês que ele era o líder, ele foi lá atrás do Ihan e eles tiveram uma conversa bem sincera e o Bugfish se mostrou muito preocupado. E ele foi muito fofo com o Ihan até se sentiu, tipo, meio emocionado, assim, de que os meninos mostraram essa preocupação com ele. Então eles tiveram uma conversa, o Bugfish falou, relaxa, você é muito bom, a gente ainda tem tempo, não precisa se cobrar, vai descansar um pouco. Então eu adorei muito esse time por conta disso, dessas interações entre eles se mostraram preocupados um com o outro, sempre se ajudando na dança e tudo mais. E aí o Ihan ficou super contente também, que ele foi bem querido no grupo, então eu fiquei feliz. Mas, como eu disse, os meninos estavam bem preocupados por conta do outro time, que tinha, tipo, o Liu Jun, o Christian, o Jinzo, tipo, um monte de menino muito bom, muito experiente. Então, eles estavam bem nervosos, mas, de qualquer forma, a apresentação deles foi muito boa, foi bem surpreendente, juro, eu gostei muito mesmo, eles se saíram muito bem. Tudo bem que, tipo, 80% do tempo eu tava surtando com a existência do Didi? Talvez... Mas de qualquer forma eles foram muito bem, tipo, todos eles foram muito bem mesmo. Dava pra perceber na apresentação no geral que tanto o Didi quanto o Hans, acho que esse é o nome dele, os dois não eram tão bons dançando, então eu peguei erro, falta de sincronia dos dois. Acontece, mas isso não quer dizer que eles foram mal ou que eles atrapalharam a apresentação como um todo, porque os meninos como um grupo se saíram muito bem, dava pra ver que eles estavam bem unidos, bem integrados como um grupo. E aí o menino Owen me impressionou bastante no vocal, inclusive eu vou ser bem sincera que eu não faço a menor ideia de quem é esse menino, eu não lembro dele nas outras apresentações, mas nessa finalmente ele chamou a minha atenção, então agora eu já reconheço a carinha dele, sei quem é. Então, eu realmente gostei muito, achei que ele foi um ótimo vocal. E aí, o Bugfish, tipo, perfeito, não tem nem o que falar, ele dança muito, fez um rap super bem.
E o Ihan, claro, center perfeito, ele realmente foi incrível, ele foi perfeito no papel de center, ele teve muito destaque entre os outros meninos, porque ele era o center e o main dancer. Então, pra mim, o Ihan perfeito, já pode debutar, acho que ele merece totalmente a posição que ele tá no top e que ele realmente deveria debutar. Tanto pelo talento quanto pela personalidade e o esforço dele, eu acho que ele é muito bom e que pra mim, assim, ó, debuta. Inclusive, eu acho que se eu fizer um top, ele nem estaria no meu top. Mas eu realmente quero que ele debute. Não sei se isso faz sentido, mas enfim, eu gosto muito do Ihan e ele se saiu muito bem. Aí a gente foi pra apresentação do time B de History. E, infelizmente, já era vitória garantida desde o começo, dava pra ver, tipo, de longe. Eles já começaram sendo elogiados pelo Ron Hall, né, o mentor de canto, nos ensaios, tipo, muito elogiados. E eles mesmos estavam com a autoestima lá no topo, falando, nossa, nosso time é perfeito, nosso time é completo, não sei o quê. Então, tipo, ainda mais com o Christian no grupo. O Christian tava tipo, ai, debuta a gente é lindo, a gente é perfeito, maravilhoso. Então, né, a única dificuldade que esse grupo encontrou foi de entrar no mood da música, então encontrar um carisma que tivesse o estilo da música. Mas aí, claro, como eles já estavam perfeitos na coreografia e no canto, eles pararam um tempo pra se dedicar ao carisma. E aí o Christian, com toda a experiência que ele tem, né, por conta do Nile United e tudo mais, e pela personalidade dele também, então ele mostrou pros outros meninos como eles deveriam fazer o carisma, o que ele acha que era ter confiança no palco. E aí o Liu Jun também, claro, por ele ser um coreógrafo, ele também tem muita experiência nisso, então ele também deu as dicas dele. E aí, óbvio que o time começou a ficar cada vez melhor e melhor e melhor em tudo. E aí na apresentação eles foram muito bem, tipo, muito bem. O time A foi bom? Foi bom, mas é que o time B foi, tipo, perfeito. Eles pareciam um grupo idol debutado, gente. Tipo, foi muito bom mesmo. Mas assim, se compensa em alguma coisa, eu achei que o Ihan foi um center 1000 vezes melhor do que o Jinzuo foi. Então, assim, apesar do time B ser muito melhor que o time A, o center do time A era melhor, na minha opinião. Eu achei que o Jinzuo tava bem apagado como center. Inclusive, se vocês me perguntassem e eu não soubesse, né, quem era o center, eu chutaria que o center era o Christian, porque eu acho que de todos ele foi o que mais teve destaque. Inclusive, no começo, quando eles decidiram o center, o Christian ficou muito chateado que ele não foi escolhido como center. E aí o Liu Jun disse exatamente o que passou na minha cabeça, que é tipo, você não precisa ser o center pra você ter um destaque grande. Às vezes o center, tipo, o Liu Jun não disse isso, mas às vezes o center realmente não se destaca tanto quanto os outros, e alguns outros têm mais destaque mesmo não estando nessa posição. Que pra mim foi o que aconteceu, então o Christian não precisa se preocupar, porque eu acho que ele se destacou 1000 vezes mais do que o center. E, claro, o Liu Jun perfeito também, muito destaque, ele foi o main dancer. Então, inclusive por isso que o Ihan também teve mais destaque. Porque na coreografia, o break, quem dançava na frente era o main dancer. E aí, no caso do time B, não era o Jinzuo, né? Não era o center. E no caso do time A, era. Então, o Ihan teve mais foco, sim, na apresentação. Mas também eu acho o Ihan melhor, então, né? Enfim. Ainda sobre o time B, Otter, dono do vocal, perfeito. E aí, o One, eu amo ele de paixão, gente. O One é muito fofo, eu real voto por ele todas as vezes. Mas ele tá muito baixo no ranking, ele sabe disso. E aí, ele foi, das duas apresentações, ele foi o menino menos votado. Então, ele tá muito chateadinho, ele teve pouca linha, eu achei ele apagado na apresentação. Infelizmente, porque ele é muito bom, mas enfim, né? Acontece. E aí, né, pra surpresa de ninguém, óbvio que o time B ganhou, ficou em primeiro lugar com mais votos, mas eles não mostraram a quantidade de votos que os meninos mais votados de cada time tiveram. Então foi o Ihan e o Jinzuo, por um acaso, né, os dois centers foram os mais votados e a gente não viu quantos votos eles tiveram, mas a gente já soube que o time B ganhou sim. E aí, basicamente, esse foi o final do episódio, porque depois disso eles só mostraram uma surpresa de aniversário que os meninos fizeram pra Lisa, porque dia 21 foi o aniversário dela, então eles tinham, inclusive, ensaio com ela nesse dia, eu acho que era bem no dia. Então, eles fizeram uma surpresa, os staffs também, onde ela tava, os staffs levaram um bolo e os meninos cantaram parabéns e não sei o quê. Foi bem bonitinho e aí o episódio acabou. E agora vamos para a primeira parte do episódio 5 do T1 2021. Vamos para as reclamações de sempre do T1. Mentira. Na verdade, infelizmente eu vou reclamar de novo. Mas, infelizmente, eu vou começar com uma notícia muito, muito triste, que o Yetal cortou o cabelo. Sim, gente, o Yetal cortou o cabelo, infelizmente,
Muita gente ficou triste real com essa notícia, porque o cabelo dele era muito uma representação do estilo dele ser diferente, dessa quebra de padrão que ele representa. Mas, como ele mesmo disse no episódio, não é o cabelo dele estando longo ou curto que vai definir quem ele é, e sim a personalidade dele, que é super diferente, que tem um destaque muito grande. Então, se o Yetal tá feliz, a gente tá feliz também. Mas vou sentir falta do cabelo comprido, admito. Espero que ele deixe crescer. Sei lá, né? Cabelo liso às vezes cresce rápido, né? Vamos esperar que até a final o cabelo dele seja grande de novo. Mas agora vamos explicar como vai ser a dinâmica dessa semana no T1. Então agora os meninos vão ter a segunda performance pública e eles vão ser divididos entre vocal, dança e rap pra fazer as suas performances. Então é mais ou menos o que aconteceu lá no começo do Youth With You, de que os meninos são divididos na categoria que eles se saem melhor, né, na função que eles se saem melhor, pra poder apresentar. E aí vamos de mais uma vez o T1 sendo muito confuso nas suas explicações e não explicando as coisas direito. E inclusive dessa vez, eu não sei se eles já arrumaram esse erro, mas ontem que eu assisti, né, eu assisti o episódio bem quando ele saiu, né, e a legenda não tava mostrando as partes que aquele ganso irritante lá explica como vão ser as regras. Então toda vez que esse ganso lá chegava e falava as regras, o programa simplesmente não legendou em inglês, então eu não sou adivinha, eu tô aqui passando pra vocês o que eu entendi das regras. Eu não sei se eles já arrumaram, espero que sim, mas pelo menos quando eu assisti eles não deixaram claras as regras na legenda. E eu também nem sei se na explicação lá do tal ganso. Mas pelo que eu entendi, as músicas, a maioria é tipo, a música é de vocal, vocês pegam a música, vão lá, aprende e canta, e né, entre as outras também. Só que cada uma das categorias vai ter uma música que eles chamaram de Original Specialty. Uma música original, então os meninos ganhariam lá a base da música e teriam que coreografar se eles fossem um time de dança, fazer lá o vocal se eles fossem o time de canto, não sei se o arranjo, não sei, não ficou claro. E fazer o rap se fosse o time de rap. E aí o que acontece? Eles só tem um time de rap. Então o único time de rap teria que escrever a letra. E é isso, tipo, só tinha um time de rap e que automaticamente era o tal do Original Specialty. E aí, os outros times ficou meio confuso quem era isso, quem não era, não sei, pelo menos eu achei que ficou meio confuso. Mas enfim, nessa vez, na dinâmica, são 11 músicas e cada trainee podia escolher 3 músicas. Então eles escreviam num papel 3 músicas em ordem de prioridade. Então, essa aqui é a minha primeira, porque é a que eu mais quero ir, essa aqui é a segunda opção e essa é a minha terceira opção. Aí eles pegavam esse papel e colocavam numa urna, que depois foi entregue pros staffs e pros mentores, pra daí saber quais músicas cada um dos meninos queriam. E aí, como sempre, a classe A tendo prioridade nas escolhas, né, é óbvio. Então, os meninos da classe A puderam ir para suas músicas de primeira opção, que eles escreveram lá no papel. Inclusive, lembrando que é a classe A que foi formada lá no último episódio, no ranking. Então é a classe A escolhida pela votação pública. E aí o que eu achei bem legal é que tiveram alguns meninos que saíram das suas zonas de conforto. Eu adoro quando eles fazem isso, de tipo, eu sou vocal e dancer, então eu vou tentar rap pra mostrar que eu consigo fazer rap. Ainda mais sendo a classe A, que geralmente eles são bons em tudo, né? Não é o caso do T1, mas geralmente, né, a maioria dos meninos da classe A realmente são muito bons, então eles sentem essa liberdade de poder transitar mais entre as músicas. E também, às vezes, quando eles não são muito bons, eles vão justamente pra aquele tipo de música pra melhorar, aprender e mostrar que eles conseguem. Então foi isso que os meninos da classe A fizeram, achei muito legal. E aí a dinâmica foi acontecendo, os meninos em ordem de ranking iam levantando e iam indo para suas músicas de primeira opção. Aí, quando as músicas esgotavam as vagas, eles automaticamente iam para sua segunda opção, se a segunda opção tivesse esgotada, para a terceira, e se as 3 opções estivessem esgotadas, eles teriam que esperar e no final ir para as músicas que sobraram. E aí acabou que eu acho que 4 meninos ficaram sem opção, porque as músicas deles estavam esgotadas, e aí eles foram pros times que sobraram. Mas aí a gente já foi pro dia da apresentação logo, e infelizmente começou com o mentor de canto apresentando a música tema, que ninguém aguenta mais. Ele apresentou uma versão mega internacional lá, em várias línguas, e eu tava só o AK com cara de que ninguém aguenta mais essa música, né, pelo amor de Deus. Inclusive eu amo como o AK não esconde na cara dele que ele odeia a música tema e que ele não aguenta mais ouvir ela. E também que ele sempre diz o que ele pensa, eu adoro, eu sou bem assim também. E aí eles tiveram a cara de pau, a pachorra de me dizer que a votação do público dessa vez seria muito mais profissional. Mano,
Até parece, né? Você acha mesmo que as meninas vão deixar de votar no bias delas pra ser, tipo, mais profissional, né? Me respeita, Chuan. Inclusive, isso vindo do Chuan, pelo amor de Deus, né? E aí eles disseram que pelas músicas serem divididas em funções, né? Em categorias, em vocal, dança e rap, as fãs poderiam ser muito mais rígidas na hora de votar. E eu, tipo, mano, vocês querem enganar quem que as fãs vão ser rígidas na hora de votar, né? Me respeita. Óbvio que elas não foram. Mas enfim, né? Como eu disse pra vocês, eu adorei que eles legendaram as regras, né? Só que não. Mas pelo que eu entendi, vai ser o de sempre, né? O menino mais votado em cada apresentação é o MVP. E provavelmente no final ele vai ganhar alguma coisa, tipo feijões. Enfim. E o time que for mais votado, eles vão automaticamente pra um espaço tipo VIP, em que eles podem assistir as outras apresentações. E aí, conforme os times vão sendo votados pela plateia, os times que sempre forem mais votados vão automaticamente para esse espaço VIP, né? Então um vai tirando o outro, até que no final das 11 apresentações, o time mais votado de todos já vai estar ali sentado, ou, né, vai ser o último time, não sei. Mas, de qualquer forma, tem esse espaço lá VIP para os meninos do time mais votado assistirem as outras apresentações. Mas bora já falar das apresentações. A primeira de todas foi do time de Believer, que era um time de dança. E já começamos assim, né, com o time do meu ataque cardíaco, porque quem inventou de juntar o Xiaodong, o Keiyu e o Yetal no mesmo time, gente, pelo amor de Deus, é muita beleza pra um time só, gente. Eu não aguentei, eu já comecei tendo um ataque cardíaco logo que eles entraram no palco. Inclusive, eles entraram de um jeito muito engraçado, eu adorei. Porque, né, eles têm o Pei Chuan, então eles tinham que usar ali a veia cômica do Pei Chuan. E falando no Pei Chuan, ele tava comentando no começo como ele aprendeu com os outros meninos desse grupo, principalmente com o Yetal, que tava bem paciente explicando e ensinando a coreografia pra ele. E falando ainda do Pei Chuan, gente, ele tem uns brações. Eu fiquei muito chocada. Ele tem um corpão. Eu fiquei tipo, meu Deus. E ele ainda falou que malhou mais ainda pra apresentação. Eu fiquei, caramba, dedicação, arrasou. Mas aí a dificuldade de todo esse grupo é que a coreografia tinha muitas acrobacias. Então, principalmente o Xiaodong e o Xin Yao, eles estavam com muita dificuldade, porque o Xiaodong, os meninos tinham que arremessar ele pra frente, e o Xin Yao, os meninos tinham que pisar nas costas dele e tal. Então, eram uns passos que podiam machucar muito os meninos. E aí, o que me deixou pistola nesse momento é porque, assim, toda apresentação de dança nesses programas, nos dois programas, e assim, todos, ele sempre tem um coreógrafo, uma coreógrafa na sala, que vai ensinar pra eles a coreografia que eles têm que apresentar, e que depois fica ali de olho nos ensaios pra ver como eles estão se saindo, pra tirar qualquer dúvida. E aí eu acredito que numa coreografia com tantas acrobacias, a pessoa que estava responsável por ensinar os meninos a coreografia deveria ter ensinado pra eles como fazer as acrobacias, justamente pra eles não se machucarem. E aí, eu já tive algumas experiências aleatórias com acrobacias em grupo cover, ou vendo outros grupos covers que faziam. Então, eu batendo o olho no ensaio deles, dava pra ver que eles não sabiam como fazer. E, tipo, eles estavam tentando, mas que eles não tinham, tipo, noção do jeito certo de fazer a acrobacia. Justamente por isso, eu acho que eles acabaram se machucando muito mais do que o necessário. Então, eu acho que o programa pecou nesse aspecto, porque eles deviam ter algum coreógrafo que fosse mais especializado em acrobacias pra poder ensinar os meninos o jeito certo, pra eles minimamente não se machucarem, sabe? Tipo, pra zelar pela saúde e pela integridade física ali dos meninos naquele momento. Claro que eu sei que é uma coreografia difícil, que a dificuldade dela e a graça dela era justamente os meninos aprenderem as acrobacias, mas como eu disse pra vocês, o programa tem que zelar pela saúde dos meninos, né? Então eu achei que deixou a desejar nisso, que eles deviam ter ensinado melhor os meninos a como fazer as acrobacias. Mas os meninos estavam tipo, ai, a gente tem que se machucar pra gente se sair bem, não sei o quê, porque esse é o conceito da letra da música de Believer, né? De tipo, quando você se machuca, você sai mais forte, esse tipo de coisa. Então eles entraram de cabeça no conceito da música, o que eu achei meio exagerado. Mas enfim. Mas aí no final, todo esforço com certeza valeu a pena, porque a apresentação foi muito boa, tipo, muito boa. Me impressionou muito pra ser a primeira apresentação do dia, né?
mas juro, gente, foi muito incrível mesmo. Os meninos conseguiram passar o conceito, e Believer não é uma música fácil, é uma música que a gente já viu em outros programas, acho que teve no Produce X 101, não foi? Acho que teve também Believer, já passou em outros programas, é uma música que todo mundo adora fazer para os meninos, né, dançarem nessas avaliações. E aí, eu acho que eles se saíram muito bem, não é uma música fácil, não é um carisma fácil, e eles pareciam muito fortes, sabe, bem powerful, bem no clima da música, e todos se saíram muito bem, eu fiquei muito orgulhosa. Os dois únicos detalhes que eu achei que, né, o primeiro é que em alguns momentos da música, alguns meninos não dublavam, e aí, claro que isso não conta, porque é uma apresentação de dança apenas, né, mas pra mim eu acho que falta um pouco, porque quando você não dubla, eu acho que acaba pecando um pouco no carisma e tudo mais. Então, em alguns momentos, alguns meninos não dublaram, e aí eu fiquei um pouco incomodada, mas é um detalhe bem pequeno. E teve um momento da coreografia que o Caillou e o Peichuan meio que... Não que eles erraram, mas eles se esbarraram e não deveriam, porque os meninos levantam o Caillou e o Peichuan passa por baixo, e aí acabou que o pé do Caillou pegou no rosto do Peichuan. Poderia ter machucado ele, né? Poderia ter acontecido uma coisa pior. Ainda bem que não aconteceu, eles conseguiram se virar e continuar a apresentação. Mas infelizmente teve esse pequeno erro, mas nada que mudasse muito a apresentação, porque realmente foi muito boa. E aí eles escolheram, a plateia, né, votou, e escolheu o Caillou como MVP, né, então o menino que mais se destacou ali. E como eles eram o primeiro grupo, eles automaticamente foram para aquela área VIP que eu falei pra vocês, que o grupo mais votado vai ficar para assistir as outras apresentações. Agora vamos para a primeira apresentação do time vocal, que foi o time de Lemon, que é uma música japonesa, inclusive é uma música bem famosa, então tinha até que bastante pressão em cima dos meninos, por ser uma música muito conhecida, né? As pessoas esperam muito de uma música assim. E aí começou mostrando os ensaios dos meninos com o mentor de canto, que eles tiveram uma aulinha com o mentor, inclusive, gente, muito boa a aula desse mentor de canto. Eu fiquei impressionada, ele é um ótimo professor. Ele ajudou cada um dos meninos com as suas dificuldades e tudo mais. Enfim, né, não tô aqui pra falar do mentor, mas eu realmente achei ele muito bom. Mas esse time teve pouquíssimo screen time, o programa passou bem rápido, assim, por eles. A única coisa que eu lembro que eu achei um pouquinho mais relevante do screen time deles é que mostrou que o Noyan, né, que é aquele menino gamer, que ele manja bastante de técnicas de canto, mas que ele não consegue colocá-las em prática. E esse grupo todo era meio que isso, tipo, os meninos, eles tinham conhecimento de técnicas vocais, eles eram vocais e tal, mas no final eles não conseguiram muito colocar na prática, eles não conseguiam realmente colocar pra fora o que eles precisavam para fazer uma boa apresentação de canto. Então, como vocês devem ter percebido pelo que eu já falei, a apresentação infelizmente não foi boa e real não deu para defender, tipo, não foi boa mesmo. E eu nem manjo de canto, juro, eu não manjo nada de canto. E eu assistindo notei os erros e notei que não tava bom, que não tava legal. E como eu disse pra vocês, o pior de tudo é que era uma música muito famosa, que muita gente conhece, então muita gente criou expectativa. E aí eles não passaram a emoção necessária, tipo, não tinha emoção nenhuma na apresentação deles. O cenário tava lindo, as roupas estavam lindas, mas era só isso, tipo, os meninos em si não se saíram bem. E esse time tinha o Z-Way, vocês sabem que eu amo ele, amo a voz dele, e eu voto sempre muito nele, mas nem nessa apresentação, tipo, nem ele não deu pra defender. Inclusive, o mentor de canto sabe como o Z-Way é bom, então ele, depois da apresentação, quando eles conversaram com os mentores, ele pediu pro Z-Way cantar outra música, e aí ele cantou e todo mundo ficou impressionado com a voz dele, porque, né, ele notou que o Z-Way é um ótimo vocal, que ele é muito bom, inclusive eu acho ele um trainee muito completo, mas infelizmente nessa apresentação, tipo, não deu pra defender ninguém, nem o Z-Way, porque foi ruim, foi bem difícil. E aí rolou uma dinâmica que toda vez que uma apresentação terminava, eles pediam pro time que tava ali na área VIP, né, o time mais votado, pra comentar alguma coisa sobre a apresentação. Então, essa apresentação de Lemon foi a primeira, logo depois de Believer. Então, eles pediram pros meninos de Believer comentar mano, ia ser muito difícil comentar, porque eles iam virar pros amigos e falar, olha, a apresentação foi ruim, porque não tinha o que fazer, sabe? E aí, o Peichuan, cara, eu admiro muito ele é muito inteligente, e ele é muito esperto com essa coisa de falar pras câmeras, entrevista e tudo mais, ele é muito bom mesmo. Então, ele pegou o microfone, e aí ele, genial, porque ele sabia que se ele falasse que a apresentação foi ruim, que era verdade,
ele ia sair, né, ele e o time dele iam sair meio mal. Então o que ele fez? Ele elogiou a beleza dos meninos, falou que o cenário tava lindo, que as roupas estavam lindas e que eles eram muito bonitos, ficou elogiando a beleza deles e foi isso, tipo, escapou. Arrasou, achei maravilhoso. Mas aí, enfim, no final, o Z-Way foi escolhido pela plateia como MVP. Fiquei muito contente, porque realmente dos meninos ali eu acho que ele era o melhor. Mas com a apresentação não deu pra defender, né? Tipo, foi tudo muito ruim. Mas no final, né, óbvio, o time de Lemon não superou em votos o time de Believer, então os meninos de Believer continuaram lá plenos na área VIP. Enfim, a próxima apresentação foi de outro time de dança, que era o time de The Whale Transformed into an Isolate Island. Sim, o nome é enorme. Mas foi uma apresentação de dança com a coreografia voltada a contemporâneo, né? O estilo contemporâneo. E era o time do Liu Yu, né? O center da nação, o primeiro lugar, o mais votado sempre. E aí, como ele é sempre o mais votado, eles fizeram uma votação no Weibo, que ele acabou ganhando. E ele pôde escolher a ordem que o time dele ia apresentar. Então os meninos resolveram ser o terceiro time de todas as apresentações pra se apresentar. E aí, né, felizmente ou infelizmente, Liu Yu, dono do screen time desse time, então já começou mostrando ele sendo um ótimo líder, os meninos antes de subir no palco, ele passando o mood, né, que os meninos, o que eles deviam sentir na hora de se apresentar, de subir no palco e tudo mais, porque por ser uma música contemporânea e ainda uma música que passa uma história muito triste, eles tinham que passar essa emoção no palco. E aí, por ser um estilo muito difícil, os meninos Boyu, Janjan e o Eixo estavam, óbvio, com bastante dificuldade, eles não tinham conhecimento nesse estilo, então os outros dois, que era o Liu Yu e o Bai, que tem muita experiência com esse estilo, foram meio que os professores de dança deles, então mostrou o Liu Yu criando jeitos simples e criativos de explicar para os meninos como eles deveriam dançar e tudo mais. Então tava um clima muito gostoso, o Bai e o Liu Yu foram ótimos professores para os outros meninos. E aí, como eu disse pra vocês, a história da música é muito triste e era muito importante ali pra apresentação, que conta a história de uma baleia, que ela emitia sons que as outras baleias não compreendiam e não emitiam, e aí ela ficou sozinha e no final, como diz o título da música, ela se transforma numa ilha solitária. Então é basicamente falar sobre solidão, sobre se sentir sozinho, abandonado, esse tipo de sentimento. E aí a Ember ajudou bastante os meninos a entrarem nesse clima, a entenderem os sentimentos da música. E aí o primeiro menino que realmente entrou no clima foi o Eixo, porque ele é um trainee japonês, então ele notou como ele tá sentindo falta da família dele que tá lá no Japão, como ele pode às vezes se sentir sozinho, estando na China e tudo mais, longe da família. Então ele acabou ficando meio chateado no final de tudo, tadinho, deu dó. Tipo, mesmo depois dos ensaios ele tava ainda chateado, então o Liu Yu, maravilhoso, líder e center da nação, foi lá conversar com ele, falar, eu sei que você tá meio mal, mas você é muito importante pro time, então vamos lá, não sei o quê. Então, basicamente, tipo, eles tinham que ficar tristes, mas não podia ser tanto. Então aí o Liu Yu foi dar uma força pros meninos, pra eles entenderem como lidar com esses sentimentos. E aí, a apresentação, juro, foi perfeita. Pra mim foi a melhor de todas e nenhuma vai superar, não quero nem saber. Foi incrível, foi linda, foi perfeita. E tudo bem que eu sou um pouquinho suspeita, porque eu amo estilo contemporâneo de dança, talvez. Mas, nossa, gente, juro, foi muito lindo, todo mundo ficou emocionado e muito impressionado com tudo. Os mentores elogiaram muito, 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 tipo, muito mesmo. Foi incrível. Claro que assim, eu assistindo, deu pra ver, claro, a diferença entre experiência e conhecimento do Bai e do Liu Yu pros outros três meninos. Infelizmente não tinha o que fazer, a experiência fala mais alto e deu pra ver essa diferença. Mas, pra mim, assim, num efeito geral da coreografia, não atrapalhou em nada, os outros meninos foram ótimos, eles realmente, tipo, entraram no clima e conseguiram dançar super bem. Inclusive, tem um momento da coreografia que tem uma interação entre o Eixo e o Bai, que eu achei, tipo, um dos momentos mais bonitos, assim, eu realmente amei. E o Liu Yu, óbvio, né, perfeito, center da nação, gente, tipo, ele na zona de conforto dele, nesse estilo contemporâneo e clássico, ele é perfeito, não tem o que fazer, ele foi o que mais passou as emoções e juro, tipo, muita gente tava a ponto de chorar assistindo, eu achei muito emocionante mesmo. Todas as expressões do Liu Yu, ele é perfeito, é isso. Se eu for ficar falando do Liu Yu aqui, eu não termino esse vídeo. Mas enfim, aí eles votaram a plateia votou pro MVP, óbvio que foi o Liu Yu. E aí chegamos num momento muito surpreendente pra todo mundo que tava ali, pra mim também. Na verdade, pra mim não, porque pensando nos meninos que estavam no time, deu pra entender porque eles tiveram menos votos.
Mas enfim, de qualquer forma, essa apresentação não teve mais votos do que Believer, então Believer ainda estava lá invictos, intactos, como o time mais votado. Os mentores mostraram, tipo, na cara deles que eles não concordaram, que por eles a música do Liu Yu teria ficado, né, como mais votada. Eu entendo porque, como apresentação, ela foi realmente melhor do que Believer, apesar de serem estilos muito diferentes. Mas pensando nos meninos que estavam ali, mesmo com o Liu Yu tendo mais votos do que o Kaiyu, mesmo assim, tipo, eles tinham que ter muitos votos pra todos os meninos, não só pra um. E aí o time de Believer tinha muitos meninos com fanbase muito forte, muito grande. Então eles acabaram ficando ainda em primeiro lugar. E aí eu só queria dizer assim, né? O Chuan disse que essa votação seria mais rígida, que não seria por popularidade, que seria pelos talentos. Tá aí a prova de que não foi, né, gente? Tipo, o time de Believer ficar ainda em primeiro lugar depois da apresentação desse time foi a prova de que não era por técnica, não era por apresentação, e sim por fama. Enfim. Aí veio o time de Lovebirds, que era outro time de dança, e que, lembra que eu disse pra vocês que 4 meninos sobraram no final da dinâmica de dividir os meninos nas músicas? E aí eles foram pras músicas que estavam faltando? Então, desses 4, 3 foram pra Lovebirds. E desses 3, 2 não tinham experiência nenhuma com dança, que era o Hwan Kun e o Dun Hao. Então, né? O Kaylan ficou tipo, socorro, porque ele viu que ele teria que lidar com 2 meninos que realmente não manjavam nada de dança. E aí, na divisão de partes entre o grupo, eles acabaram dando partes um pouco mais fáceis para esses 2 meninos, mas de qualquer forma ainda foi bem difícil. Então, o Kaylan se mostrou um ótimo líder, ele meio que tomou pra ele a posição de líder porque precisava. E aí ele ajudou muito os outros meninos. O Kaylan não é tipo, uau, dancer, mas mesmo assim ele já tem mais experiência que os outros, ele já é melhor que os outros, então ele foi ótimo líder, foi lá, ensinou os meninos, ajudou todos eles. E também eles estavam um pouco nervosos, então o Kaylan deixou eles mais relaxados, ajudou com o clima dos ensaios pra ser mais divertido. Então o Kaylan foi incrível, tudo pra todos. E aí, apesar de todas as dificuldades, a apresentação foi muito legal, foi muito divertida. E eu sou um pouquinho suspeita porque eu curto muito o estilo, porque a música, né, tinha um estilo funk, não funk americano, com uma pegada meio cowboys, um estilo bem vintage. Então eu amei os figurinos, amei tudo, a coreografia, a música, e eles interagindo com o chapéu, eles dançavam com o chapéu, estilo cowboy. Gente, eu adorei, achei, tipo, muito meu estilo, achei muito legal. E aí, claro que tecnicamente não foi nada incrível, óbvio, porque tinham 3 meninos que não eram muito experientes, mas no geral eu acho que eles se saíram muito bem no carisma, então eles salvaram. A parte que eles eram ruins em técnica, eles salvaram com carisma, eu achei. E foi muito divertida, foi muito legal. E, gente, o Kaylan, perfeito, mano. Nossa, o Kaylan tava, tipo, tudo. Eu acho que ele foi pra essa música porque ele também deve gostar muito do estilo. Porque ele tava muito, tipo, muito à vontade, sabe? Ele se destacou muito, eu fiquei muito contente de ver ele. E, nossa, gente, sério, Kaylan tudo pra todos. Inclusive, óbvio que ele foi escolhido como MVP, né? Porque perfeito. Mas também, infelizmente, óbvio que eles não foram o time mais votado, então Believer ainda tava lá intactos. Mas enfim, agora finalmente o último grupo, porque a minha voz já tá começando a ficar rouca, não aguento mais. Eu assisti ontem os episódios, tô gravando hoje, e hoje já saiu mais 2 episódios, que é domingo, e eu preciso assistir, editar esse vídeo, é muita coisa, então vamos terminar logo. Viemos para o último time, Fandin, acho que é assim que fala, que foi uma apresentação de rap, né, a única de rap que eu disse pra vocês que vai ter. E, mano, depois de Believer, esse time era mais uma vez a minha morte, o meu ataque cardíaco 2.0. Porque, nossa senhora, quem inventou de juntar o Oscar, o AK e o Hanjian no mesmo time? Tipo, senhor, é muita beleza junto, socorro. E ainda o Linmo, mano, eu amo o Linmo. Ele é perfeito. E aí eu fiquei tipo, que time incrível. E aí ainda tinha um quinto menino, que ele era até bonitinho, fofinho, e ele saiu muito bem. Mas infelizmente flop, eu não faço ideia de quem ele seja, não lembro nem o nome dele. Mas enfim, era um time muito bom, muito completo, todos eram talentosos. E aí todo mundo ficou muito surpreso que o Linmo tava nesse time, porque ele nunca fez rap. Mas como eu disse pra vocês, alguns meninos da classe A resolveram arriscar e ir pra lugares fora da sua zona de conforto, e um deles foi o Linmo. Inclusive, gente, juntaram o Hanjian e o Linmo, tipo, os comediantes da temporada.
Então, em vários momentos eu não conseguia parar de rir por conta dos dois. E aí teve um momento também muito engraçado que o Oscar disse que o time deles eram os melhores rappers do 2021 e o Lin-Mo. Então, muito bom, mas enfim. Aí os meninos fizeram tipo uma battle pra decidir quem seria o center. E os candidatos eram o Oscar, o AK e o Hanjian. E aí eles acabaram entre eles conversando, decidindo por deixar o center com o Hanjian, porque a voz dele e a presença de palco dele combinavam muito mais com o estilo que a música pedia. E aí, enquanto eu assistia, eu dei um berro, porque, mano, o Hanjian de center num time que a gente tinha, tipo, o Oscar, o AK, que a gente não esperaria de ver o Hanjian de center. E eu fiquei muito contente, gente, muito contente, porque o Hanjian tá baixo no ranking, eu quero que ele suba, ele é perfeito. Então eu fiquei muito contente que ele teve a oportunidade de ser o center. Ai, gente, eu amo o Hanjian, ele é perfeito. E aí, depois que o Hanjian foi escolhido como center, eles acabaram colocando o Oscar como líder também. E aí, o Oscar tava com sangue nos olhos pra se destacar nessa apresentação. Tipo, ele queria por tudo, porque ele queria ser melhor que o Hanjian, porque ele não foi escolhido como center, então ele falou, vou me provar melhor que o center. E a gente percebeu que, como eu disse na última resenha, ele realmente ficou chateado que ele ficou em 11º, que ele queria ficar mais alto. E, gente, o Oscar é leonino, igual eu sou leonina, então eu entendo. Ele é competitivo e ele quer se destacar, então não julguem o Oscar, tipo, eu faria o mesmo. E aí, eles criaram meio que esse clima de competição entre o Oscar e o Hanjian, mas totalmente na amizade, então ali nos ensaios eles estavam, ai, você é melhor que você, não sei o que, meu rap é melhor e blá blá blá. E aí, tipo, nos dormitórios, os dois estavam juntos no quarto do Oscar, trocando acessório, trocando colarzinho, dando presente um pro outro e ajudando um ao outro na letra. Então, era um clima de competição, mas super na amizade. E eu acho que os dois acabaram crescendo muito no final de tudo isso, dos ensaios, porque o que o Oscar não tem, o Hanjian tem, e o que o Hanjian não tem, o Oscar tem, então eles puderam se ajudar e se ensinar bastante. E aí, depois do screen time do Oscar e do Hanjian, eles deram, obviamente, muito screen time pro Lin-Mo e pro AK. Esse time foi o que mais teve screen time, por motivos óbvios. Então, eles deram screen time pro Lin-Mo, o jeito dele é muito diferente, né? Ele é muito divertido, ele vive no mundinho dele, no mundo da lua, então mostrou o Lin-Mo sendo engraçado e o AK dando risada dele. E o AK é o melhor comentarista de todos, então eu sempre adoro os comentários dele, as entrevistas do AK, eu sempre me identifico muito com o que ele diz, ele é muito sincero, ele fala as coisas na cara. E aí também deram um pouco de screen time pro AK, porque ele escreveu o refrão da letra e todos os meninos elogiaram muito, depois inclusive os mentores também elogiaram muito o refrão que o AK escreveu. E aí ele falou mais uma vez um pouquinho da vida dele, né, do que aconteceu nos outros programas, que os rappers metem o pau nele. Então, mais uma vez o refrão dele falou um pouco sobre isso, né, que ele não liga pra opinião dos outros e que o que importa é que ele tá mudando. E ele sabe das mudanças dele, e é isso. E aí fomos pra apresentação, e gente, que apresentação! Eu não posso usar a palavra que eu quero usar, porque senão esse vídeo não vai ser monetizado e meu canal não vai ser mais family friendly. Mas que apresentação daquela palavra com F que rima com roda, porque, gente, pelo amor de Deus, mano, que apresentação incrível, juro. Junto com a música do Liu Yu lá da baleia, essa foi a minha favorita. Então as duas foram as minhas favoritas, porque juro, mano, foi incrível, zero defeitos. Por mim, pega os 5 e debuta. Na verdade, talvez tire o menino planta, porque eu não ligo muito pra ele, mas pega os outros e debuta, pelo amor de Deus, gente. Tipo, foi tudo, sério, foi muito bom. Aí, o Hanjian de center, tudo pra todos, foi incrível, ele realmente combinava muito com a música. Ai, Hanjian, eu te amo. Aí, o AK no refrão e tal, e tipo, o AK foi muito dono da música, eu achei, tipo, se a gente não soubesse que o Hanjian era center, eu acho que o AK ia parecer muito um center também, ele se destacou muito. Aí o Lin-Mo tinha umas linhas diferentes, eu acho que o Lin-Mo acabou sendo, tipo, dando um estilo meio refreshing, assim, sabe? Tipo, ele era tipo uma quebra no grupo, porque a música era muito pesada, os meninos, tipo, cantando, gritando, fazendo rap e tal. E aí as linhas do Lin-Mo eram um pouco mais divertidas, eram um pouco mais, num estilo um pouco mais melódico, então acabou dando uma quebra muito boa. E não tem o que o Lin-Mo não faça, né? O Lin-Mo é perfeito, é isso, pode debutar já. E aí o Oscar? Nossa senhora, gente, o Oscar. Tá calor hoje em São Paulo, né, gente? Nossa senhora, o Oscar. Nossa senhora, é isso que eu tenho a dizer. Não, gente, sério, o Oscar foi incrível, como sempre. A única coisa
é que eu odeio as maquiagens que eles fazem no Oscar. Odeio. É isso, não gosto. Inclusive, quando terminou essa apresentação, o lápis ou delineador, não sei o que usaram nele, tava tudo escorrido, não gosto. Inclusive, eles colocam sempre os batons muito fortes no Oscar. Não sei, não gosto das maquiagens. Mas o Oscar é perfeito, então com ou sem maquiagem ele é lindo, perfeito, maravilhoso. E aí, o AK foi escolhido como MVP, eu fiquei muito contente. Eu achei que ele mereceu, ele realmente foi o menino que mais se destacou nessa apresentação, então eu fiquei muito contente, eu amo o AK. E aí, finalmente, os meninos de Believer foram barrados e essa apresentação, né, de Fandim foi a mais votada. Acho que também por motivos óbvios de popularidade, porque o Limo e o Oscar estão no top 11. O AK tá quase no top 11. O Hanjan e o outro menino saíram super bem. Então, né, por motivos óbvios, eles foram muito votados. E a apresentação foi muito incrível, então eu achei merecidíssima. E aí, agora pro próximo episódio, os meninos vão estar lá sentados, plenos, na área VIP. E aí, enfim, foi isso pros 2 episódios de hoje, né, do Tron e do Youth With You. Eu ainda preciso assistir os episódios de hoje, que é domingo. Gente, que rolê de sair tanto episódio um seguido do outro. São muitas horas de survival pra assistir. Eu ainda quero descansar e editar esse vídeo, muita coisa. Mas, enfim, me coloquem sempre nos comentários o que vocês acharam das apresentações, dos meninos, dos programas. E se vocês estavam sabendo da treta lá do algodão, de por isso que atrasou, se vocês nem sabiam, e aí foi bom que eu expliquei. Mas enfim, me contem sempre tudo nos comentários o que vocês acharam, que eu vou responder e conversar com vocês. Não se esqueçam de deixar o seu like, de se inscrever no canal. E sempre na descrição, no card, eu deixo a playlist com todos os episódios. Se você perdeu alguma resenha, é só entrar lá na playlist e pegar. E enfim, é isso. Vejo vocês provavelmente amanhã ou depois com mais uma resenha, né, dos episódios de domingo. E é isso, gente. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!